esporte é uma manifestação cultural de grande relevância na nossa sociedade. Nós estamos muito acostumados com aquele esporte de alto nível, o esporte de rendimento, que é marcado pela competição, por regras formais, regras que acontecem iguais, tanto no Brasil quanto em qualquer lugar do mundo. Nós temos, na legislação brasileira, inclusive, uma caracterização do esporte em 3 dimensões. A dimensão do rendimento, que é tão comum a todos, a dimensão educacional e a dimensão de lazer. Nós vamos abordar o esporte a partir da dimensão educacional. Nós falamos a partir da dimensão educacional porque o esporte que nós estamos desenvolvendo hoje, ele vai além desta dimensão e se preocupa em trazer experiências também na dimensão do rendimento e na dimensão do lazer. Na dimensão do rendimento, onde nós exploramos o estabelecimento de metas, a superação de desafios, o competir e o vencer os seus limites. Na dimensão do lazer, nós exploramos um esporte que venha a ocupar o tempo livre, tanto da criança quanto dos seus familiares e amigos nas suas comunidades. Educar para o tempo livre também é uma das nossas preocupações. Diante de um cenário da existência de políticas públicas que constroem praças, mas que estas praças acabam servindo de abrigo para adolescentes beberem, fumarem, talvez usarem drogas ou até dormirem, nós precisamos nos preocupar em educar crianças para que essas praças sejam utilizadas para jogos, para o esporte, entendendo que através da emoção do esporte vivido numa praça, a criança está aprendendo a lidar com as suas emoções e está aprendendo a desenvolver a sua autoestima, a conhecer um pouco mais sobre si mesmo e está desenvolvendo uma inserção saudável e positiva. Pensar a educação de crianças para viver num mundo complexo nos desafia a ter um olhar ampliado sobre essa criança. Olhamos para essa criança no contexto esportivo e convidamos diferentes áreas do conhecimento para juntos desenvolverem um olhar sobre essa criança. O que essa criança nos traz e necessita aprender na área da educação ambiental? O que essa criança nos traz e necessita aprender no que diz respeito ao seu desenvolvimento psicossocial? O que essa criança nos traz e necessita aprender do ponto de vista da cultura em geral, do movimento, da saúde, do lazer, do exercício da cidadania? O que essa criança já sabe e o que ela precisa aprender para se inserir nesta sociedade? Para dar conta de um esporte que eduque a totalidade do sujeito e que ajude numa inserção positiva na nossa sociedade, nós precisamos convidar diferentes áreas do conhecimento para pensar em esse esporte. E é isso que nós fizemos. A educação física traz um olhar do movimento, das regras esportivas, de como adaptar os jogos para a inclusão de diferentes pessoas. A educação física, dialogando, por exemplo, com a psicologia, agrega valor na medida em que, através da vivência esportiva, nós podemos nos preocuparmos em desenvolver sentimentos, aprendizagens significativas, autoconceito, enfim, podemos oportunizar vivências esportivas que efetivamente contribuam para um desenvolvimento psicossocial da criança. Também podemos convidar, por exemplo, a área da biologia, que vai nos trazer e chamar a atenção para as questões da educação ambiental. Nós estamos, por exemplo, numa praça, em contato com a natureza, e que cuidados temos que ter com este ambiente? Como se dá a preservação deste ambiente? Qual a necessidade do indivíduo que pratica esporte de ar, de uma água em boas condições, de um saneamento básico? Então, assim como dialogamos com a biologia, dialogamos com a psicologia, a nossa proposta é dialogar com diferentes áreas do conhecimento para podermos
no ambiente esportivo, criarmos situações de desafio e de crescimento para este ser inteiro e que está inserido numa sociedade complexa, que agrega ou que reúne questões ambientais, sociais e econômicas.